última reunião. A irmã Elisângela vai fechar aí o microfone de todos e nós vamos dar o prosseguimento ou início, né, da reunião desta noite, que é a nossa última reunião do mês do lar. Para quem não sabe, os irmãos que estão conosco nesta noite, desde o primeiro domingo de maio, que foi precisamente dia 2 de maio, se me falha a memória, dia 3, nós estamos reunidos, voltados para a família, aconselhamento em geral, né? Dentro da palavra de Deus. O nosso tema tem sido famílias que influenciam a sociedade e vários tópicos foram apresentados. A base do texto bíblico que estudamos foi em Êxodo, capítulo 20, ali onde é apresentado, né, por Moisés, pelo Senhor Deus, entregue a Moisés, os 10 mandamentos. Então, nós estamos estudando durante este período. E hoje, vários irmãos estiveram presentes conosco, tanto internamente, aqui da nossa igreja local, né? Quanto outros irmãos de fora, até do estado, né? De outras igrejas que estão conosco, como é o caso de hoje, nosso irmão Mário Machado, lá da Casa de Oração, em São Carlos, estado de São Paulo, né? Então, nós queremos, desde já, agradecer a todos os presentes que estão conosco, nossos irmãos queridos. O nosso muito obrigado pelo esse acompanhamento ao longo desse mês de maio, onde temos nos servido da palavra de Deus e da boa vontade de irmãos em trazer-nos mensagens bastante edificantes nesses dias que nós reunimos. Nós tivemos reuniões aos domingos de manhã, presencialmente, na casa de oração. Aos domingos à noite, como esse horário, pela plataforma do Zoom, né? Às terças-feiras, as irmãs se reuniram também para estudo da palavra durante esse mês. Na sexta-feira, como nós não temos tido a oportunidade de reunir presencialmente na casa de um dos membros da igreja local, como vínhamos fazendo, esse ano nós fizemos também pela plataforma do Zoom, né? E hoje será o nosso encerramento, domingo, dia 30 de maio, né? A partir do próximo domingo, próxima quarta-feira, já estaremos reunidos como habitualmente nós reunimos. Então, nosso muito obrigado, a presença de todos conosco. Saibam que a Igreja de Turiaçu tem se fortalecido com a presença, não só a presença dos irmãos, como a palavra que foi trazida, esse conjunto de mensagens que foram trazidos ao longo do mês de maio foram bastante edificantes. Quem teve a oportunidade de participar de todas as reuniões, certamente saiu diferente, né? Estará saindo diferente nesse mês de maio. Então, como já falamos, né, o nosso título, nossa programação está voltada dentro desse tema, famílias que influenciam a sociedade. Então, eu vou pedir, nesse momento, a irmã Fran, que estará ou compartilhando o áudio da canção, que é a canção tema, né, das nossas reuniões, ou ela estará cantando e o Rodrigo, seu esposo, né, estará acompanhando-a ao violão. Irmã Fran está com a oportunidade a partir deste momento. Boa noite. Hoje eu vou fazer ao vivo. É a despedida. Eu vou compartilhar na tela a letra, né? Que aí todos podem acompanhar.
Só um minutinho que a Fran caiu, mas já voltei, Elisângela, só me coloca aí para compartilhar. Ok. Vou esperar ela virar. Calma. Senta aqui. Tá. Vou tentar. Pode. Tudo que é amável, puro e agradável, e os nossos corações, família incomparável, é inigualável, transforma o mundo em um lugar melhor. Pais e filhos sempre lançando a semente ao mundo, plantando o amor de Cristo, transbordando a água e jorrada fonte de amor. O nosso Deus, o Pai Criador. Tudo que é amável, puro e agradável, e os nossos corações, família incomparável, é inigualável, transforma o mundo em um lugar melhor. Pais e filhos sempre lançando a semente ao mundo, plantando o amor de Cristo, transbordando a água e jorrada fonte de amor. O nosso Deus, o Pai Criador. A família é bênção, bênção do Senhor. Nela jorra a fonte de todo o amor. A família é bênção, bênção do Senhor. Nela jorra a fonte de todo o amor. A família é bênção, bênção do Senhor. Nela jorra a fonte de todo o amor. Tudo que é amável, puro e agradável, e os nossos corações,
família incomparável, é inigualável, transforma o mundo em um lugar melhor. Que coisa mais fofa! Gostei do dueto, hein? A Helena está sabendo a música. Gostei do dueto. Parabéns. Amém, irmãos. Pronto, agora sim, me atrapalhei um pouquinho, agora eu consegui abrir. Então, irmãos, esse é a nossa música tema, né? De todos esses nossos encontros, desde o primeiro domingo de maio. E eu agora quero convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias e vamos fazer a leitura de um texto que também foi tema, foram lidos em praticamente todas as reuniões, que está lá em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Também foi muito falado nas nossas palestras, né? Este versículo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, esse é o texto-chave também, além de Êxodo 20, que nós temos estudado como base de todas as mensagens ao longo desse mês de maio, que estamos encerrando na noite de hoje, né? Também eu gostaria de fazer a leitura em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, verso 11 até o verso 14, e depois o verso 18. Verso 11, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, verso 11 até o 14. É aquela oração que Davi fez, né? Tu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Vai ficar sem tomar. Tem que fechar algum microfone aí, Elisângela. Bom, então, voltando a ler o verso 11 do capítulo 29 do primeiro livro de Crônicas, né? Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Verso 12. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu nome glorioso. Verso 14. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? E agora, no verso 18, o Davi, na sua oração, ele expressa: Senhor Deus de nossos pais, Abrão, Isaque e Jacó, Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração
para contigo. Esse é o versículo fundamental, no qual, dentro daquilo que estudamos, né, o objetivo foi exatamente trazer à nossa memória os preceitos do Senhor, para cumprirmos, né? Todos aqueles mandamentos que foram apresentados serviram de base para as palestras que foram feitas aqui para a nossa edificação, né? Para os lares de todos aqueles que nos acompanharam. O objetivo é exatamente isso, né? Conservar para sempre no nosso coração, no coração do teu povo, as disposições e os pensamentos, inclinar o nosso coração para o Senhor, né? Esse é o objetivo. Foi o que nós acabamos de ler em Filipenses capítulo 4, né? Vem de encontro a isso, né? Tudo que é bom, justo, amável, fiel, seja isso que ocupe o nosso coração, né? Foi esse pedido de Paulo, né? Então é isso que nós esperamos, né? Sair desse conjunto de reuniões desse mês com essas palavras edificantes, nesse sentido de que a palavra de Deus verdadeiramente ocupe o nosso coração e como prática realmente, né? Eu vou passar a palavra agora também para a irmã Franciane. Ela estará compartilhando conosco um áudio, o primeiro áudio de hoje, sobre esse momento, né, das famílias, né? Então, a irmã Franciane estará compartilhando esse áudio com a igreja a partir de agora. Ok. Não cobiçarás. O pai sempre primou pela ética na família, e Juninho, seu filho, aprendera desde cedo, nas lições da escola bíblica dominical, que a cobiça era pecado e estava devidamente interditada nos 10 mandamentos. Lá, a lista do que não se podia cobiçar era grande: casa, mulher, servo ou serva, boi, jumento, nem coisa alguma do próximo. Êxodo 20:17. E a lista crescia quase que indefinidamente, diante da presença desse coisa alguma do teu próximo, como estava na lei de Moisés. Para uma criança, era difícil entender certas coisas, principalmente diante de situações em que o coleguinha possuía coisas que ele não tinha. Em épocas natalinas, tudo ficava ainda muito mais difícil para a meninada. Era de dar dó ver os meninos e meninas que se divertiam alegremente com os presentes, brinquedos e roupas ganhos no Natal, enquanto outros só assistiam com uma ponta de tristeza, sofrimento e cobiça ao que os outros desfilavam ante seus olhos inquietos. Juninho aprendeu às duras penas que cobiça é o mesmo que tentação por possuir o que é dos outros. Aprendeu também que assim ficamos, como disse o apóstolo Tiago, porque somos atraídos e engodados pelas nossas próprias concupiscências, que são o mesmo que cobiças materiais, e que o que sucede a isso é a concepção da cobiça, que dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Tiago 1, 14 e 15. Mas uma coisa é saber, outra é praticar. Sempre que saía com sua mãe para fazer compras, e como Dona Gladys Pirapes vivia de frequentar as vitrines e os interiores das lojas sem nada comprar, o pequeno Juninho sofria
e se desgostava com o cansaço dessa procura insana por algo bom, bonito e barato, que sua mãe vivia em eterna procura. Um dia, ao descer do ônibus, ele viu na rua, no canto do meio-fio, uma carteira cheia de documentos e dinheiro. Olhou para um lado e para o outro, e como ninguém se apresentou, apressou os passos e foi para casa. E como a família de Juninho era pobre, já no meio do caminho pensou em pegar as notas graúdas e jogar a carteira de volta na rua. Mas lembrou dos ensinamentos sobre a cobiça e resolveu entregar a carteira ao seu velho pai. O pai, revirando os documentos, descobriu que a carteira era de um policial. Descobriu o telefone e ligou para ele, que em poucas horas apareceu em sua casa para recuperar o que havia perdido. Estava tudo lá. Ao ensinarmos as nossas crianças sobre a necessidade de não nos deixarmos levar pela tentação, sabedores de que ela existe e é cruel, mas ensinando-as a vencê-las, estaremos preparando gerações que podem influenciar a sociedade para o bem. Famílias honestas, mesmo na sua pobreza e em suas limitações, abrem caminho para o futuro brilhante de seus filhos. Esse é o maior legado que uma família pode dar aos filhos: o temor a Deus e a vida honesta e pura. O futuro é a recompensa dos fiéis, tanto na terra como nos céus. Então, irmãos, hoje, obrigado, Fran. Esse é o nosso primeiro vídeo de hoje, né? Da nossa reunião. E nós, em todas as reuniões, tem sempre um vídeo onde retrata o tema que vamos estudar. E eu vou agora, nesse momento, passar a palavra para o irmão Mário Machado. O irmão Mário está com a oportunidade de nos trazer a mensagem do Senhor dentro daquilo que ele já recebeu, né? O estudo e aquilo que ele já desenvolveu de acordo com a vontade do nosso Deus. Irmão Mário está com a oportunidade. Vamos abrir aqui. Irmão Mário, é só clicar aí no seu microfone para ser aberto. Ou Elisângela solicita. Ah, tá. Aí, já abriu? Já, estamos ouvindo. Tá, já. Boa noite a todos. Boa noite. Todos que estão na sala, é um privilégio, né? Poder continuar compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor, continuar aprendendo juntos, né? Cada tema que me passam é uma oportunidade preciosa de descobrir coisas na palavra do Senhor, e eu fiquei muito contente em receber esse tema, né? E como fui informado de que seria, então, o fechamento, né? Eu gostaria de ler com os irmãos o Evangelho de Mateus. Vamos abrir o Evangelho de Mateus, no capítulo 22, do versículo 34 até o 40. Aqui, sendo tentado pelos saduceus e respondendo, né, de maneira a calá-los, a fazer cessar a sua astúcia, os fariseus, não conformados com isso, desejaram, então, armar uma armadilha, vamos dizer, uma armadilha teológica, né, para o Senhor Jesus, uma vez que eram versados na lei
e julgaram, então, compreender melhor do que o Senhor Jesus essa matéria. E perguntaram para ele, então, né, qual era o mais importante dos mandamentos. E o que nós vamos ler é a resposta do Senhor Jesus a esses homens, né? Então, vamos ler aqui do versículo 34, Mateus, capítulo 22, versículo 34 em diante. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, como eu mencionei, vamos pensar um pouco a respeito, né, dessa resposta do Senhor Jesus com relação aos dois mandamentos que, segundo ele, representam todos os outros, cobrem no seu aspecto moral e espiritual todos os outros, né? Famílias que influenciam a sociedade, né, vivem o maior de todos os mandamentos. E a pergunta é: qual é o maior de todos os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Não há mandamento maior que este, segundo o próprio Senhor Jesus. E a semelhança desse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pois bem, o que significa, basicamente, para a minha família, para as nossas famílias, amar a Deus acima de todas as coisas? Vamos pensar em 4 situações aqui. Amar o Senhor acima do conforto. Um pai de família que se preza, ele tem como objetivo, uma das suas preocupações, sem dúvida, é dar um certo conforto para a sua família, né? Ele procura cercar a sua família de uma mobília confortável, o sonho de uma casa própria, um lugar onde a sua família se sinta abrigado, se sinta aconchegado, sinta-se protegido ali dentro daquela casa, né? Um pai de família que se preza, zela, sim, pelo conforto dos seus familiares, né? Ele investe maior parte ou boa parte do seu dinheiro em comprar uma boa mobília, em decorar a casa, em transformar a casa ou o apartamento num lugar que demonstre, primeiro para a sua família e depois para os amigos que estão ali, né? Demonstre todo o amor, todo o cuidado, o zelo que ele tem pela sua família. Isso é algo natural, isso é algo que é muito estranho quando não existe. Infelizmente, há homens que pegam dinheiro e ele vai tunar o carro, enquanto a sua casa tem necessidades que não estão sendo supridas, ele não entende por que a sua mulher precisa de uma outra panela, né? Sendo que aquela uma lá, mesmo que, né, só ela sabe as mágicas que tem que fazer para cozinhar o feijão e dar administrar ali o sustento da casa, mas
ele não está ligado com as necessidades da sua casa, que o seu filho precisa de um outro tênis, porque aquele já está apertado. E tem homens maus que realmente não se preocupam com as necessidades do lar e, infelizmente, acabam colocando as suas famílias em situações muito difíceis. A casa está goteirando, porta que não fecha, tudo desleixado, e o que ele faz é passar a maior parte do tempo ou no bar, com os amigos, jogando futebol, ou fazendo qualquer outra coisa, e quando chega em casa, que não está no trabalho ou algum outro lugar, realmente não atenta para as necessidades da sua família. Só que não é de se esperar de um crente no Senhor que isso aconteça, porque a palavra de Deus é clara e o apóstolo Pedro nos orienta no capítulo 3 de 1 Pedro: maridos, vivei a vida comum do lar, participem da vida da sua casa, estejam inteirados das necessidades da sua casa, supram a sua família, e suprir a família faz parte das prioridades de todo homem que se preza. Então, isso não é o problema. O problema é que, muitas vezes, damos a impressão para os nossos filhos de que a busca e a manutenção do nosso próprio conforto é tudo que interessa, é tudo que importa. Nos cercamos de todo o conforto tecnológico, nos cercamos de entretenimentos e afins, e fazemos da nossa casa o nosso céu particular, E muitas vezes, irmãos, deixamos de deixar bem claro para os nossos filhos que existe uma diferença muito grande em recebermos conforto necessário para viver, por providência e graça de um Deus que, com bondade e benignidade, nos supre em todas as coisas, para uma situação de amarmos a nossa vida tanto que desprezemos a Deus e o nosso próximo. Eu gosto tanto da minha cama e eu trabalho a semana inteira e domingo de manhã é dia de ir para a igreja, para adorar o Senhor, para aprender da palavra, mas eu quero ficar um pouco mais na cama, eu tenho direito, porque essa semana foi estressante. E ali eu enrolo na coberta, levanto dali, ponho uma Netflix ou uma outra plataforma e vou assistir o meu filme favorito, enrolado num cobertor, se está friozinho e tal, e vamos ficar todo mundo aqui mesmo. E o meu filho acaba olhando para aquilo e entendendo que a vida é isso. Desfrutar e gozar dos prazeres transitórios desse mundo, aproveitar o dinheiro que nós ganhamos conosco e com o nosso conforto e com o nosso prazer, e eu mal percebo que isso está moldando o caráter do meu filho. Eu sempre que falo dessas coisas, eu lembro de um homem chamado Simão Cirineu, que quando caminhava, vinha voltando do trabalho, segundo o relato das Escrituras, foi obrigado pelos guardas, obrigado pelos soldados romanos, a levar a cruz de Cristo, a levar a cruz de Cristo até o Gólgota. E ele fez essa trajetória, ele fez essa caminhada, muito provavelmente, num primeiro momento, a contragosto. Ele era, aparentemente, um judeu,
que habitava nas regiões da África, provavelmente havia voltado para passar a época da Páscoa, mas não queria confusão, talvez estava fazendo um bico ali para, enfim, ajudar nos recursos, né, para passar aqueles dias. Mas ele era um turista, ele não queria confusão, ele não queria se envolver com tudo aquilo que estava acontecendo naqueles dias, mas, contrário à sua vontade, ele foi chamado e foi envolvido no processo. E como nós sabemos que aquela caminhada até o Gólgota mudou a sua vida? Porque um dos seus filhos é citado pelo apóstolo Paulo, mais tarde, como sendo um dos cabeças daquela igreja que começava em Jerusalém. Daquela igreja que começava a crescer e se espalhar. Agora eu te pergunto, se você tem o direito de chegar do seu serviço, tirar o seu chinelo, afundar no seu sofá macio, confortável, aqueles grandões que está todo mundo comprando agora, que estica, vira uma cama, e você fica ali, e talvez até curta momentos prazerosos com o seu filho ali, eu jamais poderia dizer que você não tem o direito. Eu jamais, em nenhuma outra liderança, poderia dizer que você não deva participar de um momento como esse. Meus irmãos, pense bem. Que impacto a sua conduta está provocando na vida do seu filho? Será que se ele não via um pai chegando correndo do trabalho, comendo uma coisinha correndo porque tem estudo bíblico com alguém ou está evangelizando um vizinho, será que se ele não te vê envolvido com as coisas de Deus, atarefado e muitas vezes sacrificando do seu descanso merecido e sacrificando do seu conforto para poder investir na obra de Deus? Pergunto, futuramente o seu filho será um homem envolvido, um líder na igreja de Deus? Muito provavelmente que não. Os filhos aprendem conosco. E muitos pais, infelizmente, têm ensinado que a igreja é algo que você faz quando não tem mais nada mais interessante para fazer. Muitos pais ensinam para os seus filhos que a vida consiste em batalhar para poder usufruir de todo o conforto que nós pudermos ter e aproveitar os frutos do trabalho das nossas mãos e curtir e relaxar. Mas famílias que influenciam a sociedade são famílias que amam a Deus acima do seu conforto. Famílias cujos pais renunciam até mesmo o seu direito de poder descansar, porque consideram a pregação do Evangelho, a divulgação da palavra de Deus, o compromisso de focar nas coisas de Deus, superior ao seu conforto e às suas necessidades físicas. Famílias que influenciam a sociedade e amam a Deus acima das suas conveniências pessoais. Tem muitos que fecham com o Evangelho, desde que o Evangelho vá promover os seus desejos, os seus intentos.
Olha, eu quero me casar, eu quero ter uma família. E eu volto a repetir, não há nada de errado em querer casar e ter uma família. Mas há muitas moças que, sabe, quando entendem que na igreja local ou está sendo difícil encontrar alguém, ou no evangelho não estão conseguindo encontrar um rapaz, ou um rapaz encontrar uma moça para realizar o seu sonho de se casar, ignoram a palavra de Deus e vão procurar no mundo. Porque o evangelho para esse só é importante enquanto promoverem e corroborar né, com os seus ideais, com os seus projetos, com os seus sonhos pessoais. A partir do momento em que abraçar o evangelho signifique renunciar qualquer um dos seus projetos pessoais ou dos seus sonhos, ou vai atrapalhar a sua carreira, ou vai impedir que ele tenha algum ganho, né, material, ou até mesmo colocar em risco a sua felicidade, então aí já não se torna mais viável seguir o evangelho. Meu filho, minha filha tem que saber que acima de todos os meus projetos pessoais está o propósito supremo de Deus, estabelecido antes da fundação dos séculos, de fazer convergir todas as coisas no seu Filho Jesus Cristo. Ele tem que saber que não existe nada que seja mais importante para o seu pai, e não deve existir nada mais importante para ele do que glorificar o nome de Cristo. E se for glorificar o nome de Cristo, constituir uma família, que ele faça isso, e honre e glorifique o nome de Deus assim. Se for glorificar o nome de Cristo, como o próprio apóstolo, como Paulo fala dele mesmo, ficar sozinho, que ele esteja também disposto a fazê-lo para glorificar e engrandecer o nome de Deus. O fato é que o evangelho não pode ser um acessório das nossas vidas e nós não podemos, nas nossas famílias, dar a impressão de que o evangelho é aquela coisa que se acomoda ao sabor do nosso estilo de vida e faz com que nós tenhamos uma vida tranquila, que nós estejamos dispostos a perder tudo e qualquer coisa para ganhar, como o apóstolo mesmo fala a respeito de si, a comunhão com Deus, a Cristo Jesus, e que os nossos filhos cresçam num lar que ame a Deus, de fato, acima de todas as coisas, e que, ao contrário do evangelho da prosperidade, não use Deus como uma ferramenta para alcançar os seus objetivos e atingir os seus sonhos, mas que aprenda realmente que o evangelho é uma proposta desafiadora, feita por aquele que é o Senhor, Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Que aprendamos que sejamos famílias que influenciem a sociedade e que amem a Deus acima das nossas conveniências pessoais, que amem a Deus acima de uma vida de entretenimentos. Antigamente, o básico de uma família, o custo básico de uma família era água e luz.
era isso que se gastava numa casa por mês, e tinha lá água e luz para pagar todo mês. Aí depois, água, luz, telefone. E depois, água, luz, telefone fixo e celular. E passou um tempo, água, luz, telefone fixo, celular e internet. E mais um pouco, água, luz, telefone fixo, internet, e ninguém vive também sem TV a cabo, ou agora, né? Está saindo aí esses streamings, essas plataformas com as suas propostas de entretenimento e vídeo, né? E você tem um celular na mão com N jogos, e o seu filho gasta a maior parte da vida dele, né? Naqueles jogos e assistindo séries. O mundo do entretenimento sofreu um baque muito grande por conta do advento da Covid-19, mas até então, até essa crise, né, sanitária, que nós temos enfrentado às duras penas, ela era a única indústria que, mesmo em todas as crises, até mesmo na depressão, na Grande Depressão de 1929, nos Estados Unidos, o único setor que nunca sofreu crise, que sempre cresceu, né, aproveitando-se das oportunidades que se estendiam. Parques temáticos, e o mundo tem se transformado num verdadeiro paraíso de entretenimento para todo tipo, todo gosto, e tudo quanto é hobby, né, tem sido apresentado e fomentado, e é tanta coisa para fazer, que realmente tem muitos pais que vivem para isso, né? Quando estão trabalhando, estão trabalhando. Quando não estão trabalhando, estão jogando, e muitas vezes envolvem os seus filhos e jogam na internet com seus filhos, ou então vão, né, fazer trilha e aventura, usam o domingo todo, né? Vamos na beira de um lago. E eu não estou falando de pessoas que fazem isso de vez em quando, né, para descansar ou para interagir com as suas famílias. Eu estou falando de pessoas que fazem disso o seu estilo de vida, que gastam dinheiro, que gastam tempo, energia, né, nesse estilo de vida, para se entreter, para curtir, para aproveitar, e sem perceber que a raiz da palavra entretenimento já fala a respeito da sua proposta, né? Entreter é distrair. Distrair do quê? O irmão leu para nós lá, né, a carta de Paulo aos Filipenses, falando a respeito no que devemos pensar. Tudo que é agradável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Deus tem um projeto, Deus tem um propósito que as nossas famílias precisam conhecer e precisam abraçar e entender qual é o seu lugar dentro daquele projeto, daquele propósito, que vai dar às nossas famílias significado, que vai dar às nossas famílias razão e tudo que elas precisam, né, para viver a vida plena e abundante que o Senhor Jesus Cristo veio nos dar. E, infelizmente, os entretenimentos desse mundo têm nos distraído disso. Ao invés de focarmos em buscar a vida dentro da proposta de Cristo Jesus,
e encontrarmos prazer e alegria dentro do que o Senhor, o nosso Criador, propõe para nós. Satanás tem manipulado a cobiça que existe dentro dos nossos corações, para que nós busquemos coisas inúteis. Ao invés de dar atenção para os seus filhos, um homem fica em casa no dia de domingo e ele fala, ó, já vou deixar bem claro, é campeonato, é Brasileirão, o Flamengo vai jogar, e ó, não quero ser interrompido, não vou sair daqui do meu sofá para nada, né? E se ele é um bom pai, o máximo que ele pode fazer é puxar o filho dele para ser um flamenguista também, ou vascaíno, ou fluminense, ou seja lá, né? O time que ele escolher, e ali ele instrui o seu filho, ele passa para o seu filho que a vida consiste em gastar as tardes, né, torcendo para o seu time favorito. E dessa maneira, ele mal percebe que está sendo entretido. É como um mágico que ele faz um truque e ele diz, olha para essa mão, vejam bem, mas o truque está sendo feito nessa aqui de trás. E quando toda a atenção está nessa daqui, o truque está sendo realizado nessa outra. Isso é distração. E nós muitas vezes não percebemos. A ordenança da palavra de Deus que diz que nós devemos viver remindo o tempo, porque os dias são maus. É necessário que nós, no que diz respeito às coisas de Deus, entendamos que não há tempo a perder. Há grandes necessidades que nos cercam, que podem ser e devem ser respondidas através da pregação do Evangelho. Enquanto nós usamos nossa energia, nossa inteligência, nossas capacidades intelectuais e físicas em atividades que não produzirão absolutamente nada. Quando o seu time vence, você tem a sensação de que é um vencedor também, mas é só sensação. Quando você zera o game que você começou a jogar lá na internet, ou a fita que você comprou, né? Você tem a sensação de que é um vencedor, mas é só a sensação. Você está sendo ludibriado, você está sendo enganado. Porque a vida passa e nós voamos. Somos como a erva. E secamos e logo vem o peso da idade e aquilo que nós não estudamos, aquilo que nós não conhecemos a respeito de Deus, aquelas pessoas com quem nós não compartilhamos o Evangelho vão sendo afastadas da nossa vida, ou pela morte, ou por isso, ou por aquilo, e elas passam e nós nunca testificamos da verdade, porque estávamos envolvidos com outras coisas. E a vida de muitos de nós se torna um desperdício de inteligência, um desperdício de dons espirituais. Paulo roga ao seu filho na fé, Timóteo, que não desperdice o seu dom, não deixe morrer o seu dom espiritual. Reaviva, Timóteo, o seu dom espiritual. E há muitos crentes que estão sendo entretidos e se entretendo nas suas casas e fazendo grande falta com os seus dons espirituais no andamento da igreja local. E isso determina a qualidade das nossas famílias. E isso determina se as nossas famílias vão influenciar positivamente o mundo onde vivemos, ou se vão ser mais uma família que passou batido e se rendeu às estatísticas, né?
famílias que influenciam a sociedade e vivem o maior de todos os mandamentos, amam a Deus acima da carreira profissional e do sucesso financeiro. Quantos pais não têm tempo para os seus filhos? Sabe por quê? Porque tem que trabalhar. E quantas mães se casam, mas jamais vão abrir mão do seu sucesso profissional e vão trabalhar. E quantos filhos têm sido criados, quando têm sorte, pelos avós, que já estão cansados e já fizeram a sua parte criando seus filhos e que deveriam descansar agora, mas que têm que criar os netos. Quantas famílias deixam os filhos na creche, sendo orientado por tios e tias, que na sua vida particular são pedófilos, são pervertidos na mente, no coração, idólatras e amam e são praticantes na sua religião, que é claramente contra o Deus da Bíblia. Mas você tem que trabalhar. E eu volto a repetir, eu não estou falando de casas e locais onde, por questões de pobreza, por questões de necessidade, tem que trabalhar os dois para juntar uma renda para poder fazer pelos seus filhos. Não estou julgando nenhum desses pais. Estou falando de casos onde uma família pode escolher viver com menos recursos financeiros para poder dedicar mais atenção, mais amor, para poder assumir o papel de ser o protagonista da educação do seu filho, da sua filha. Porque, no final das contas, isso vai compensar. Quantos pais criam os filhos, deixam os filhos ser criados por babás e amealham grandes fortunas? E, no final das contas, deixam tudo isso para um filho cujo caráter faz por tudo a perder. Por tudo a perder. Quantos pais decidiram viver com menos e com uma renda um pouco mais apertada para poder ter mais condições de ficar mais próximos dos seus filhos e dar-lhes uma boa educação espiritual e fazer deles homens e mulheres de Deus, para depois vê-los glorificando o nome de Deus à frente de grandes empresas, não porque o coração os fez buscar, o coração cobiçoso os fez buscar grandes fortunas, mas como fonte de bênção do Senhor, que lhes dotou de sabedoria, como fez com José. Meus irmãos, nós temos que aprender a confiar na palavra e amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo a palavra de Deus, significa, sim, amar a Deus acima de todo o sucesso financeiro ou de carreira profissional ou do que qualquer coisa que esse mundo possa dar. João adverte claramente, filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E é triste ver um pai instruindo seus filhos no momento mais importante das suas vidas, quando eles estão decidindo com quem vão casar ou que faculdade vão fazer. Muitos pais já falam na cabeça do moleque, não, você tem que escolher uma faculdade que dá dinheiro, tem que fazer tudo para ganhar dinheiro, tem que ter sucesso na vida, significa ter dinheiro, ter carro, ter casa, ter o que além de Deus? O próprio Senhor Jesus declarou,
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e famílias que influenciam a sociedade e vivem o maior de todos os mandamentos, amam a Deus acima de todas as riquezas, de toda a glória que esse mundo possa ter. O nosso grande desafio não é formar homens e mulheres que convivam harmoniosamente em sociedade. O nosso grande desafio é formar, como o nosso grande desafio como pai e mãe, é formar homens e mulheres que transtornem a sociedade com o poder do evangelho, que ousem glorificar o nome de Deus em tudo que fizerem, para espanto de todos, e transtornem o mundo, como foi dito daquela primeira geração de crentes. Os que têm transtornado o mundo chegaram aqui também. Que se fale isso dos seus filhos, dos meus filhos, para a honra e glória do nosso Deus. Mas isso não acontecerá se não amarmos a Deus acima de todas as coisas e deixarmos claro para os nossos filhos que as suas escolhas profissionais devem ser conduzidas pelo amor que eles têm a Deus acima de tudo. Meu filho tem que saber o que Deus fez dele, quais os talentos e potencialidades que Deus lhes confiou. Se Deus fez dele um músico, se Deus lhe deu aptidão para números, se Deus lhe colocou um desejo no coração dele de ensinar. Meus filhos têm que saber e entender que há um Deus que escreveu e dirigiu a sua vida. E eles têm que agir e escolher, fazer escolhas de acordo com a orientação que vem do Senhor. Porque tudo que eles têm e tudo que eles são deve ser para a honra e glória do Senhor. Então, famílias que influenciam a sociedade e vivem o maior de todos os mandamentos, amam a Deus acima do seu conforto, amam a Deus acima das suas conveniências pessoais, amam a Deus acima do entretenimento e dos prazeres dessa vida. Amam a Deus acima do sucesso, da carreira. E dessa maneira, só dessa maneira, vão transformar o mundo. E famílias que influenciam a sociedade amam a Deus e vivem o maior de todos os mandamentos. Amam o próximo como a si mesmo. Porque sabem, aprendem na palavra e na prática, à medida em que vivem com Deus, que melhor é dar do que receber. Eu creio que nós nunca tivemos uma geração tão egoísta, tão alienada quanto as suas obrigações do que a nossa. Há alguns anos atrás, um filho não tinha querer, ele tinha que levantar cedo e trabalhar junto com seu pai, na roça, no sítio da família, na lojinha do comércio, e levantava o menino estava lá com o pai, e muitas fábricas e empresas grandes hoje foram construídas ali, com pai e filho trabalhando lado a lado. Hoje isso por lei é proibido. O Estatuto do Menor e do Adolescente listou algumas dezenas de direitos. Mas entre esses direitos, não há nenhum dever que eles tenham que ser alertados para poder
crescerem como pessoas sadias, saudáveis. Nenhum dever. E é assim a mente da nossa geração. Dá e dá. E querem sempre mais, e do bom, e do melhor, e culpam seus pais, e ficam agressivos quando não recebem aquilo que querem, do jeito que querem, na hora que querem. Boa parte dos pais já sentindo-se culpados porque trabalham a maior parte do tempo, nunca ficam com seus filhos. Quando ficam com eles, querem mimá-los, querem dar de tudo. Tudo que eu não tive, o meu filho vai ter. E com isso, nós temos uma geração perdida no seu egoísmo, melindrosa, cheia de mimimi. Alguém olhou torto para ele, é bullying, e por aí vai. Eu me lembro de quando um diretor chegava na sala de aula, todo mundo levantava e ficava do lado da carteira, prestando reverência, obediência, noção de autoridade. Nas casas, os pais eram autoridade e não precisavam cansar de falar. Eles falavam uma vez e nós obedecíamos. Tudo isso se perdeu a tal ponto que os filhos não reconhecem autoridade nenhuma de ninguém. Professores estão apanhando em salas de aula, não conseguem transmitir conhecimento algum. E, infelizmente, porque aprenderam que receber, eles estão aqui para receber. Se queremos impactar a sociedade, se queremos, de fato, influenciar a nossa sociedade, vivendo o maior de todos os mandamentos, temos que voltar a ensinar os nossos filhos, como um presidente americano, no seu discurso de posse, dirigindo a sua nação, ele disse: não perguntem o que os Estados Unidos podem fazer por você, não pergunte o que a sua nação pode fazer por você, antes pergunte o que você pode fazer pela sua nação. Irmãos, olhem para nós. Deus nos dotou com inteligência, capacidade, Deus nos deu potencialidades, nos deu capacidades, talentos naturais, dons espirituais. Tudo isso indica o quê? Tudo isso indica o quê? Indica que Ele nos fez para contribuirmos. E os nossos filhos têm que aprender que eles e serem criados para contribuir diretamente com a sociedade onde eles estão envolvidos. Eles têm que aprender isso na igreja, aprendendo e desenvolvendo os seus dons espirituais em favor do evangelho. Eles têm que aprender isso em casa. Não podem ser tratados como príncipes em casa, receber tudo na mão. Ele tem que lavar uma louça, ele tem que aprender a arrumar a cama dele, ele tem que aprender que ele é responsável pelo espaço que ele ocupa. Ele tem que aprender que ele tem que contribuir com a sua parte, com aquilo que Deus fez dele e com os recursos que Deus deu para ele, com a sociedade que está à sua volta. E só assim as nossas igrejas, só assim as nossas famílias vão influenciar a sociedade.
eles sabem, famílias que amam ao próximo como a si mesmo, sabem que no reino de Deus, o reino de Deus funciona diametralmente oposto ao reino do mundo. Pouco antes do Senhor Jesus ser assunto aos céus, os discípulos estavam brigando para saber, né, quem ia ser o maior. E o Senhor, reunindo eles, lavou os pés dos discípulos e disse: vocês me chamam mestre, Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Mas olhem só, eu que sou o mestre, o Senhor, eu estou lavando os pés de vocês. No mundo, os homens dominam uns sobre os outros. Aqueles que exercem autoridade mandam uns nos outros. No meu reino é diferente. Aquele que quer ser o maior, seja esse o que sirva. Então, se o seu filho já tem idade e já ouviu do Evangelho e creu, fez uma profissão de fé, ele tem que saber que o reino onde ele foi inserido funciona ao contrário das leis e normas do mundo. Enquanto no mundo o maior manda em todo mundo, no reino de Deus, o maior é aquele que serve. E ele tem que aprender com você isso. Você, como pai, só lidera a sua esposa e os seus filhos quando entende que a sua liderança deve ser usada para servir e proteger, não para mandar. Ele vai entender isso na igreja. Quando cada presbítero entender que o presbitério não é um trono onde você senta e aí passa a dar ordens, mas é uma função bendita, onde a sua experiência com Deus e toda a sabedoria que ao longo dos anos Ele te deu e toda a capacidade que Ele te deu vai ser usada para abençoar os irmãos, servindo os irmãos na instrução da palavra, nos conselhos, nas orações em favor dos irmãos. Isso é presbitério. E toda a autoridade que você tem do presbitério emana justamente da sua conduta nesse ofício glorioso. É assim que os nossos filhos vão aprender que o reino de Deus funciona diferente. Se no mundo a competição faz a roda girar, no reino de Deus também é diferente. Quantos de nós instruímos nossos filhos para os esportes e para o mundo da competição, e vamos lá, e quando o time dele ganha, a gente torce e abraça, e quando ele perde, ele é tratado como um perdedor, um fracassado, e passamos a mentalidade de que ou ele tem o primeiro lugar ou ele não tem nada. Eu coloquei minha primeira filha para fazer ginástica olímpica num projeto da sua escola. Me pareceu uma boa ideia por conta da compleição física e tudo mais. E um dia eu fui lá de surpresa para ver o treino, como é que andava, como é que era. Quando eu escutei o professor berrando com eles e gritando para que eles dessem o máximo, porque o segundo lugar não era nada, e que eles tinham que ser os primeiros, e eu falei, não, minha filha não fica aqui nem mais um dia. Não é isso que eu quero que ela entenda, não é isso que eu quero que ela cresça assimilando. Essa coisa de ser o primeiro e pisar por cima de todo mundo e fazer o que for necessário para brilhar lá em cima. Isso mais se parece com Satanás. Subirei até os céus, serei semelhante ao Altíssimo. Mas é assim que o nosso mundo funciona. O vestibular funciona assim, o Brasileirão funciona assim, o seu emprego funciona assim.
Quantos torcem pela queda do outro, porque o fracasso do outro é a sua grande oportunidade de atingir o seu objetivo? Quantos pais ensinam os filhos a rachar de estudar, porque eles têm que passar no vestibular e ser os primeiros para garantir a sua vaga de todas as maneiras? Independente se eles se sentem atraídos, motivados e entendem que aquela proposta faça parte da sua formação ou não. O mundo nosso funciona na base da competição. Quem chega primeiro recebe os louros, os aplausos. Quem chega em segundo é esquecido. Ninguém lembra do vice. Essa é a mentalidade. Mas no reino de Deus, não é a competição que move, é a cooperação. Instruí-vos, amai-vos, suportai-vos. Nós vemos lá N mandamentos de mutualidade. Nós vemos na palavra de Deus o apóstolo Paulo ensinando o que seria inadmissível no mundo, nos ensinando a considerarmos uns aos outros superiores a nós mesmos. Isso só funciona no reino de Deus. E os nossos filhos têm que saber, e as nossas famílias têm que saber que no reino de Deus, amar o nosso próximo significa exatamente isso, considerá-lo superior a nós mesmos. Estar disposto a abrir mão das minhas necessidades para suprir as do irmão. Renunciar, muitas vezes, o meu direito e a minha liberdade em favor da fé do meu irmão. Esse é o tipo de família que muda o mundo, que influencia a sociedade no amor ao próximo. Eu influencio a sociedade quando eu me identifico com ela. A Bíblia fala a respeito do Senhor Jesus que ele era Emanuel, Deus conosco, vivendo entre nós. Mais um galileu, mais um entre tantos outros. Era assim que as pessoas o viam. Era assim que as pessoas o viam. O Senhor Jesus não andou entre nós pairando numa nuvem, com uma auréola na cabeça. Às vezes quando eu era criança, eu via, né, na igreja católica, onde eu fui algumas vezes com meu pai, alguns quadros que a minha avó tinha em casa, o Senhor Jesus, né, os discípulos e as pessoas assim, e ele destacado numa nuvem. Nunca foi isso. Ele caminhou, ele pisou nas mesmas pedras, os seus pés doeram, ele teve sede, ele teve fome. Viveu sob a mesma circunstância. E dessa maneira nossos filhos têm que aprender que não somos melhores do que ninguém, que não somos pessoas especiais de Deus, que são tratados de maneira diferenciada. Se o próprio Filho do Homem foi homem de dores e que sabe o que é padecer, não podemos pregar um evangelho que fala que Filho de Deus não passa por nenhuma das adversidades desse mundo. Isso é loucura. Faz sentido, todo sentido para pessoas mimadas que acham que têm que ser privilegiados à medida em que vivem nesse mundo. E é por isso que essa geração mimada, que está calor lá fora, liga o ar-condicionado e fica fresquinho e põe na temperatura que ela quer, e que dá um gritinho e o pai, né, se
vira e faz empréstimo, mas acaba conseguindo o que ela quer. É por isso que esse evangelho nefasto faz sentido, porque é só uma extensão daquilo que eles aprenderam dentro das suas casas. Deus é só o garçom da minha festa, assim como meu pai, que sempre me deu tudo do jeito que eu quis, na hora que eu quis. E não aquele que é senhor da minha vida. Temos que levantar mais homens como Jó, que disseram para disse para sua esposa: temos recebido o bem do Senhor até aqui, porventura não receberíamos dele também o mal? As coisas difíceis, as lutas, as dificuldades, tudo vem de um Deus que tem um propósito de nos ensinar em todas as coisas. E nossos filhos têm que saber disso. Esse mundo não é a nossa Disneylândia, esse mundo não é o nosso jardim secreto. Vivemos num mundo mau. E todos aqueles que querem servir a Deus nesse mundo serão perseguidos. Mas temos o consolo daquele que nos disse: tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Que nós tenhamos filhos que vençam o mundo, que suem no serviço e entram num ônibus lotado com as pessoas e à medida em que convivem com elas, sejam mais um e preguem o evangelho para elas. Mas que os nossos filhos aprendam também, da mesma maneira que aprendam o princípio da identificação. Sabe, esse negócio de crente ficar olhando para os outros de cima do ombro e achando que é mais santo do que esse ou que aquele, e julgando todo mundo pecador, 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 e eu não, eu sou diferente. Que isso termine. E que nos identifiquemos com as pessoas. E que ao invés de apontar o dedo, nós abramos os braços e digamos como o Senhor Jesus: vinde a mim, para minha casa, para o meu convívio, para compartilharmos a vida à medida em que nos instruímos. E eu falo de Deus para você e aprendo muita coisa com você também. É assim que devemos viver. Mas temos que aprender também, e com isso eu concluo nosso tempo aqui, que amar o meu próximo como a mim mesmo é saber do poder da singularidade. Como é que eu posso me identificar com todo mundo e ainda assim ser único? José foi um belo exemplo disso. A Bíblia diz que ele apacentava os rebanhos de seu pai junto com os seus irmãos. Vai lá, pega aquele galo, pega aquela ovelha que está fugindo. E ele corria lá e tal, e se sujava, e pegava, e trazia ali na lida com todo mundo. Mas havia algo a respeito de José, lá com seus irmãos. Depois, Potifar compra uma leva de escravos, e para Potifar era só mais um escravo. E depois ele é jogado para morrer numa cadeia lá, e entre tantos presos, ele era só mais o preso, número tal. Mas havia uma coisa a respeito dele, na casa do seu pai, na casa de Potifar, na cadeia, em qualquer lugar que ele estivesse. Também, lá no palácio. Tantos empregados e tantos ministros e tantas cadeiras e homens importantes ali. Ele podia ser só mais um daqueles homens lá que davam um braço para não perder toda aquela glória. Mas havia uma coisa a respeito dele que não podia ser dita a respeito de nenhum dos seus pares,
de nenhum dos seus colegas. José era diferente. José era diferenciado. Porque Deus era com José. Deus era com José. E um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ao mesmo tempo em que se envolve na multidão, para ser ali no meio da multidão, fonte de bênção e salvação. É aos olhos de Deus alguém ímpar. E da mesma maneira como Deus o destacou seu filho, Jesus Cristo, ali no meio daquela multidão no deserto, para ser batizado por João Batista, e disse: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ele está procurando homens e mulheres que dentro da sua casa, na sua família, na sociedade onde ele vive, na igreja que ele congrega, vivam na sua presença. Não porque se considerem mais importantes ou melhores, porque é presbítero, ou porque é missionário, ou porque é isso, ou porque é aquilo, mas porque Deus é com eles. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que dessa maneira, amando a Deus acima de todas as coisas, amando ao nosso próximo como a nós mesmos, dessa maneira que temos construído aqui, possamos ver as nossas famílias, influenciar a nossa sociedade, que nunca necessitou tanto de homens e mulheres de Deus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Mário, pela palavra. Fiquemos com essas considerações que são exortativas para nós e precisam ser aplicadas, e até para que nós tenhamos uma postura diferente, né, diante daquilo que o mundo nos oferece. Nós não podemos seguir a pauta que o mundo tem oferecido, mas aquilo que está no plano do nosso Deus, na sua santa palavra, né? Os conselhos práticos que ela nos ensina. Eu vou, nesse momento, irmão, nós vamos já começar a pensar no encerramento da reunião, e eu quero informar aos irmãos a nossa dinâmica dessa semana, os trabalhos dessa semana. Nós temos, na terça-feira, a reunião da União Feminina, no horário das 19h30. Segundo aqui a Ângela, a reunião das irmãs, nesta terça-feira, será para oração. Na próxima quarta-feira, aí a reunião da igreja toda, né? Oração e estudo bíblico. A primeira metade, a primeira parte, oração, e depois a mensagem do estudo bíblico, que será trazido pelo irmão Emir Martins. Ele será o nosso mensageiro na próxima quarta-feira. Sexta-feira, como eu estava reunindo somente para nesse mensagens para o lar, né? Mês do lar. Nesta sexta-feira nós já não teremos esta reunião. Nós voltaremos então depois da quarta, apenas no próximo domingo, na escola dominical, presencialmente. Primeiro, a ceia do Senhor às 9h30, ou perdão, às 8h30, 8h40, e logo a seguir a escola dominical às 10h. E à noite, na plataforma aqui, às 18h30. Irmãos, graças a Deus, não tivemos maiores contratempos, que eu pensei que
nós fôssemos, a transmissão fosse cair. Porque aqui no Rio de Janeiro, não sei se todos os lugares, mas aqui, onde estou falando, nós estamos a cerca de 50 minutos numa chuva torrencial. A rua está completamente cheia aqui, o meu filho, o Amós, tiveram que descer para avaliar a situação lá embaixo, mas, graças a Deus, deu para acompanhar a mensagem. Às vezes eu tinha que me retirar aqui para ver algumas coisas, mas está tudo bem, graças a Deus. Não sei se em todos os lugares aqui no Rio de Janeiro, mas está chovendo muito aqui na nossa cidade neste momento. Eu vou pedir, neste momento, a irmã Fran, que ela está nos ouvindo, compartilhar o último vídeo que nós temos da reunião. E, após o compartilhamento deste vídeo, o irmão Raposo estará encerrando a nossa reunião com uma palavra de oração. Vamos orar? Por favor, quem puder abrir suas câmeras, eu gostaria de tirar uma foto, tá bom? Obrigado, irmã Fran. Esta bela surpresa que foi planejado aí pela irmã Elisângela, Sírio, né? E a Fran que apresentou, né? Muito obrigado a vocês. Eu vou, então, passar a palavra para o irmão Raposo, encerrar a nossa reunião
nesse momento. Antes de orar, irmão, eu quero falar que se houver alguma interrupção, para o irmão pedir para alguém orar, porque está falhando muito a minha internet aqui, tá? Então, se ficar mudo, está entrando e saindo toda hora essa noite, está difícil, tá? Então, vamos orar, irmão. Pai bendito, obrigado pela oportunidade que tens permitido de a tua igreja estar reunida mais uma vez nesse dia e nessa oportunidade, ouvindo da tua palavra. Carlinho, ele perdeu. Ok. Então, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor pela reunião, né? Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque, mais uma vez, temos chegado ao final desse ciclo de reuniões voltados ao ensino da tua palavra para as famílias da tua casa, tua igreja. Te agradecemos, Senhor, porque foram muitas as mensagens apresentadas dentro do contexto da tua palavra, os ensinamentos. Nós queremos, Senhor, agradecer. Ficamos alegres por poder ver o quanto a tua palavra nos ensina. Te agradecemos a presença de todos os nossos irmãos neste mês de maio que estiveram conosco assistindo, aqueles irmãos que tiveram que dedicar o seu tempo ao estudo da palavra para apresentar a tua palavra a todos nós. Te louvamos o teu nome porque o Senhor tem nos dado esta oportunidade, este privilégio de, mesmo à distância uns dos outros, podermos reunir nesta sala em busca da tua palavra, em busca das recomendações e ensinos que ela nos apresenta. Oramos porque, mais uma vez, o Senhor tem nos feito ouvir a tua palavra e que ela possa enriquecer as nossas vidas a cada dia. E que saiamos, Senhor, nesta noite, desta plataforma, diferente da forma em que entramos. Que sejamos abençoados, que esta palavra de hoje também possa produzir um fruto de bênção em cada uma das nossas vidas, no sentido de sermos cada vez mais edificados. Mais uma vez, agradecemos por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. E oramos no sentido de que todos sejam abençoados pela tua palavra, conforme o teu servo Paulo escreveu lá na carta aos Coríntios. As consolações do Espírito Santo, o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Ok, irmãos, eu vou apenas ler aqui a nossa divisa do mês do lar, em todo o mês do lar, né? Nesse mês de agosto, de maio. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nesta casa, estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Sejamos abençoados, irmãos, com a palavra do Senhor, que está registrada no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, versos 15 e 16. Muito obrigado pela presença de todos. Estou vendo aqui o irmão Círio, irmã Neuza. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado pela presença aí dos irmãos, junto com Elisângela e Círio. Ok. Podem abrir os microfones. Elisângela vai falar alguma coisa? Antes de abrir o microfone, que abram as câmeras. Só que deu um probleminha aqui, eu não vou conseguir. Eldinha, se você tiver no seu computador, você pode fazer esse favor? Gente, sorria.
E acho que são 2 páginas, né, Eldinha? Então, vamos esperar, tá bom? Agora estão 25 conexões, Elisângela, então é apenas uma página, mas que todos possam abrir a câmera para ficarem todos bem bonitinhos. A Lenice, Abram as suas câmeras. abaixa um pouquinho para aparecer seu rosto. Quem? A Leni foi... Aí, agora sim. Pode sorrir. Ok. Ok. Ok, obrigado, irmãos. Mãe Elisângela, está em liberdade o momento que achar melhor encerrar a reunião. Boa noite, irmã. Irmã Leni, boa noite. Irmã Leni, tá. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Irmão Mário Machado, muito obrigado mais uma vez, hein? E ele saiu. Neuza, Filho, boa noite. Boa noite. Boa noite, irmãos. Uma boa noite para todos. Boa Boa noite noite para todos. Boa noite. Ah, eu esqueci de falar os aniversariantes, né? Está aí o aniversariante aí na nossa tela, o irmão Charles completou aniversário na sexta-feira, dia 28, e amanhã a nossa irmã Iraci estará completando mais um ano de vida. Deus abençoe aos nossos irmãos. Amém. 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 Lindo, Iago. Lindo. Não parei de falar, não. O filhotinho. Boa noite, uma feliz semana para todos. Boa semana, irmã. Boa noite, irmãos. Boa noite. Aqui melhorou um pouco. Boa noite. Boa noite, Regina. Que bom rever o nosso irmão Ciro. Fala, Ciro. Tudo bom, irmão? É mesmo, muito tempo. Bastante tempo. Verdade. Um abraço, Ciro e Neuza, um abraço aí. Verdade. Tchau, tchau, irmãos. Foi um prazer. Tchau, gente. Tchau, gente. Vou sair aqui, tá? Tá bom. Vou secar a varanda aqui, molhou tudo aqui, uma chuva medonha. Deixei lá. Até mais. Água gelada. Boa noite, irmãos. Boa semana. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Falamos lá. Muito bom o trabalho. Viu? Fala, Ciro, tudo bem? Está falando? É Daniel. Estamos aqui, casa, né? Escondido aqui. Estou ficando até meio bonzinho agora. Tá meio gordinho. Isso aí, muito bom ver vocês. Boa noite, abraço. Boa, tchau. Boa noite. Boa noite.